noite, que o Senhor venha dizer sim, meu Pai. Que o Senhor venha fazer ele prosperar, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero dizer, Senhor, que as armadilhas de Satanás já foram frustradas, quebradas, porque no teu nome há poder. Toca no teu servo, do alto da cabeça, a ponta dos pés. Olha a saúde, olha o coração, Senhor. Vai tomando aí, Deus, a saúde, curando, porque eu creio, Senhor, que tu é Deus de cura, que tu é Deus de restituição, porque onde tu chega, Senhor, todo mal tem que sair, Senhor. Tudo aquilo que não provém do Senhor tem que sair. E nós abençoamos a vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu louvo a igreja, papai, Senhor. Amém. Sem demais delongas, vamos abrir a Bíblia. Lucas 16, 19 a 31. Lucas 16. Aleluia. Aleluia. Irmã, quando você trouxe algo, eu vibrei com Deus porque ele houve a confirmação. Você falou que eu ia trazer, para teu jeito, da maneira, mas Deus foi fiel. Todos abriram? Amém. Então vamos lá. Versículo 19, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico que vestisse de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquela, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber a sua chaga, ou úlcera, né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio do pai Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e estendeu em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tuas vidas, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui, para vós não poderem, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: pois então rogo, pois, pai, que mande a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm a Moisés e os profetas, ouçam. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda algum dos mortos que ressuscitou. Pode ser certo. Glória a Deus. Se eu fosse dar um tema a essa palavra, seria exatamente o dia do inferno. Primeiro ponto que eu vejo aqui, que Lázaro morreu e foi levado aos anjos.
e o rico foi sepultado. Então tinha uma diferença de patente, tinha uma diferença financeira, já é claro, é ilustrado na palavra. Mas o que me traz mais atenção é que lá ele lembrou. Ele foi enterrado junto com Lázaro, o corpo, terra, ele acordou, e quando ele acordou, ele se presenciou que ele estava no Hades. Pegando a palavra Hades, vou abrir aspas, fechar aspas aqui, porque a Bíblia fala de 4 ilustrações sobre o inferno. Alguém já falou, alguém já escutou Hades, né? Hades agora, Seol, Guiena ou Geena e Tártaro. Quando a Bíblia se refere nesses 4 itens, está se referindo de inferno. A palavra Seol é uma palavra no hebraico que significa mundo dos mortos, tá? Mundo dos mortos. Hades é uma palavra em grega que significa mundo dos mortos, que é a mesma coisa, ou sepultura. A palavra Guiena ou Geena é uma palavra de um lugar que existia no lado sul de Israel. Vocês vão conhecer bem essa história aqui agora. Que lá era o lixão. Só que nesse lixão, chamado Guiena, tinha corpo, pedaço de corpo mutilado, restos mortais, não é o caso aqui. Lixo orgânico, lixo não orgânico. Quem lembra em Marcos 9, 45, Marcos 9, 45, que Jesus fala simplesmente assim: se teu corpo peca, teu braço corta e lança fora, aonde o fogo não apaga, aonde o germe não morre. Ele estava trazendo uma ilustração do inferno. Só que aquilo dali, ele estava falando sobre Geena. E Jesus, como era muito didático, era um mestre, um professor, ele trazia muitas parábolas para ensinar e fazer fácil compreensão do povo local. Então a linguagem dele, às vezes, muitas das vezes a gente não entende as parábolas de Jesus, porque as parábolas, quando ele fazia, era para o povo local ter a mais compreensão, para facilitar a exposição do que ele queria trazer ao povo, que no caso aqui era o inferno. Mas esses 4 nomes, tá? Representam o inferno, tá bom? O Tártaro só vai encontrar 2 Pedro, que ele fala que lançarão no Tártaro os anjos rebeldes, os que foi guardado naquele dia. E só encontra esse vocabulário na Bíblia, do vocabulário mais medieval, porque está tudo simplificado em inferno. Então, quando o narrador falou, Jesus falou sobre o Hades, ele estava falando literalmente do inferno. Veja bem, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? Amém. O que leva a ser uma pessoa? Vontade, sentimento e emoção. O testemunho de Jeová fala que o Espírito Santo é uma força ativa. Isso é mentira. Wesley acabou de ativar a luz, Wesley acabou de desativar a luz, ligou e desligou. Isso é uma força ativa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa real. O Espírito Santo é uma pessoa tão real que hoje você está aqui, transformado, liberto. Hoje nós estamos aqui. Se ele não fosse real, não seria possível eu, cheio de argumento, minha mentalidade formada, ser convencido por um cara que é muito bom, que segura multidões.
O que faz você ficar sentado aqui? É a eloquência da pastora Darlene? Hã? O que faz você aqui é o Espírito Santo. Ele traz o milagre, ele traz a renovação. E através disso, nós precisamos de um guia. Sim. Então, quando Jesus falou essa parábola, o que me prendeu a atenção? Que o camarada morto, ele conseguia lembrar. Ele tinha emoção. Ele estava preocupado com a família dele. Ele, em palavra, ele reconheceu a hierarquia de Abraão. Ele se tornou lá, pai Abraão. Não está no texto? Ele fala, ele deixa bem explícito, pai Abraão. Lembra? Então dava para ver que ele era um judeu ortodoxo, seguidor das leis. Mas o que conduziu ele ao inferno, com certeza, não foi as leis, foi a falta de amor, foi a falta de reconhecimento, que uma vez que você tem Jesus, você esquece o teu eu, você não vive mais para você, né? Aleluia! Gente, e a pior parte do inferno, a memória não esquece de nada. Uma vez, num curso que eu estava fazendo, um rapaz falou assim para o pregador: vem cá, como é que é a eternidade? Ele falou: nunca tive lá, para falar sobre a eternidade. Mas, meu jovem, eu gosto de simplificar a eternidade. Imagine o maior monte Everest ou Coaquato, toneladas de barros e pedregulho, e a cada 1000 anos um beija-flor vai lá dar 3 picadinhas no monte e volta, volta. Quando aquele monte acabar, quantos milhões de anos será? E veria outro monte e continuaria insensavelmente sem término. Assim é o inferno, sem cor, sem beija-flor, sem alegria. Em fração de segundo, 70 anos de gozo e delírio acabará em fração de segundo. Você não contemplará mais a borboleta, você não contemplará mais as cores, mas lembrará do dia que tu odiou quem foi na tua porta pregar. Você odiará lembrar daquele dia que você teve aqui dentro, na porta da arca, e deixou a porta fechada. Naquele dia você vai lembrar o camarada falando que Jesus salva, que Jesus liberta. Na eternidade, a mente não morre, porque você continua sendo pessoa, com vontade, sentimento e emoção. E por que o homem terá a morte e o inferno eternamente? Sabe por quê? Porque quando você peca, quando eu peco, quando nós pecamos contra o Deus eterno. O pecado será eternamente. Esquece que teve chance. O rico orou na hora errada. Lá no inferno, Deus não escuta a oração. Lá no inferno não terá o clamor de Deus. Quem já fez cirurgia aqui? Ninguém fez. Minha esposa fez. Quando termina a cirurgia, precisa tomar algum remédio de dor? Precisa. No inferno, o remédio de dor é para aliviar o tormento da cirurgia. Pegou a visão, né? No inferno não terá remédio, porque foi rejeitado o remédio que é Jesus. Olha aí. O tormento será eternamente. Sofrimento, ranger de dente, plano. A Bíblia fala que o verme não morre. É ou não é? A Bíblia fala que o homem é a imagem e semelhança de quem?
E tu acha que lá vai existir a imagem semelhante de Deus? Ou no inferno as pessoas vão ter a imagem do bicho? O bicho é Satanás. A imagem e semelhança de Deus não vai dar, o homem vai ficar desfigurado. Porque só o corpo daquele que crê em Deus, que vai ao Calvário, que será, esqueci a palavra, que será, quando Jesus, esqueci a palavra, pessoal. Jesus será o que quando ele vir? O corpo glorificado. O corpo do ímpio não será glorificado, só o corpo do justo que será glorificado. Então você imagina quando chegar aquela grande hora que Deus fala assim: o fogo entrega o corpo, o fogo entrega a todos que morreram, o fogo para ser julgado. Tu imagina o corpo sendo entregado à carne, o mar entregando aqueles que morreram afogados, soterrado, com tiro, decapitado. Vai voltar para quê? Para prestar conta o que fez com o corpo, porque a alma, Deus deu fôlego da vida e a alma, e o que tem feito com a alma. Então o homem vai prestar conta sim, e o corpo dessas pessoas não será glorificado. Não existirá a imagem e semelhança de Cristo. Existirá um corpo purificado, com bicho machucado, torturado, fedendo. A Bíblia fala que o inferno é lago de fogo e enxofre. Enxofre é algo que é uma química de um ácido, tá? Quem já se queimou com ácido? Eu já me queimei. Pouca coisa. Fui testar quando era criança, eu vi meu tio lá testando o prato, ele pegou ácido muriático e caiu aqui, ficou preto, um negócio esquisito. E hoje eu entendo que o enxofre é um tipo de ácido. Imagine o homem, metade do corpo dentro do lago de enxofre, queimando, ardendo, se decompondo, e de baixo para cima só a clareira de tocha de fogo. A morte não existirá, a morte não é do diabo, a morte é algo que leva para o céu e para o inferno, ela será presa. Muitos naquele dia lembrarão amargamente que deitou na cama com sua esposa falando: amor, vamos para a igreja amanhã. Muitos naquele dia lembrarão dos seus maridos falando: como eu queria você do lado meu da igreja. Muitos filhos lembrarão e saberão que muitas mães oraram, falaram e rejeitaram por causa de um detalhe: livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo que, se você plantar manga, você não escolhe abacate. Te dá o poder de decidir o que você quer. As consequências virão de uma escolha. Viver eternamente lembrando de tudo que você rejeitou. O chamado do evangelismo, o chamado da oração, rejeitou perdoar o irmão, preferiu agredir pastores e pastoras, obreiros, verbalmente, preferiu viver a sua vida conforme que achava que era melhor. No inferno é onde Deus despeja a sua justiça e ira de quem não amou seu filho. Deus veio como homem, veio como um cordeiro para ser morto. E eu estava orando ali atrás, o irmão falou: louvado o leão da tribo de Judá, e veio no meu coração esse leão da tribo de Judá. Quando ele vir a segunda vez, ele vai ser realmente leão da tribo de Judá, julgando aqueles que rejeitaram.
Imagina pegar uma criança e jogar na jaula de um leão. Terá escapação? Não. Assim virá o nosso Deus para julgar um povo que rejeitou o plano de Deus para a humanidade. João 3,16 fala o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho. E o único filho se rejeita. E ele virá com os olhos reluzentes, com chama de fogo, os pés como latão. Estou falando latão porque isso fala a Bíblia, tá? Para pisar e cobrar justamente aqueles que um dia rejeitou, porque não terá ninguém como inocente. Lá no projeto eu falei uma ilustração, eu vou trazer aqui. Séculos passados, um homem foi preso na monarquia, certo? Se foi 200 ou foi 300 anos, isso aí é uma história. Eu só não sei se é verídica, mas eu escutei e achei muito interessante. Por quê? Um rei julgou, sentenciou um homem por causa de testemunhas, mas a palavra dele, eu sou inocente. E o rei, focando os olhos naquele homem, e focando os olhos na testemunha, ele foi pelo coração ou foi pela lógica? Pela lei? Foi pela lei, pela lógica. E aquilo chocou e perturbou muito o rei. Mas o cara que tinha sido preso, ele tinha feito mesmo, mas ele não foi réu confessa. Ele negou até o último dia. E o rei não sabia. O que o rei fez? Naquela época existia capuchinos. Capuchinos são os mesmos monges. Ele foi no monastério, pegou uma bata de um monge, a Bíblia, assinou a indulgência, a liberdade daquele preso, como perdão, e botou na Bíblia. E chegando no cárcere, o carcereiro falou: ei, visita, acorda. Ele: eu não quero visita. O monge está aqui, que você vai morrer e ele vai trazer a última palavra. Aí o monge com a Bíblia: ei, aqui ó, aqui está a tua salvação. Ele: eu não quero saber. Ele: ei, dá ouvido, ouça, eu trouxe a tua salvação. Ele: passa para outro. Ele pegou e foi. O carcereiro, quando ele foi embora, o carcereiro falou: cara, quem estava ali era o rei, com a tua liberdade, você mandou ele embora. Depois de 2 semanas, ele foi levado à praça pública, e antes de ser decapitado, ele quis falar algo, e ele falou: hoje eu estou sendo morto, decapitado, não porque eu fiz no passado algo como matar e roubar, mas porque eu rejeitei a salvação. Sabe o que vai levar muitos para o inferno? Não é o teu pecado, não é o cigarro, não é a bebida. O que vai levar para o inferno, daqui a pouco eu irei fazer o apelo, é justamente isso. A escolha que você vai tomar diante da glória de Deus. Quem mais falou no inferno foi Jesus, tá? Vamos abrir a Bíblia, não precisa ficar de pé, que nós já ficamos. Vamos abrir a Bíblia. Quem pode trazer um pouquinho da aula para mim, por favor? Vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios 6 e 9. Todos abriram? 1 Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis que o injusto não há de reinar com Deus? Não reeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados,
nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. Quem mais falou do inferno foi Jesus. E aqui está a lista dos convocados para ir para o inferno. O inferno, primeiro de tudo, eu quero deixar ressaltar que não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e os seus adeptos, os seus anjos. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que conduz ao inferno são escolhas. Primeiro item: injustos. Sem mais delongas, são os ímpios, que querem viver a sua vida do jeito que querem e pensam que tem Deus em casa, que não precisa de uma igreja, que não precisa de um pastor. Legal, mas são totalmente convocados para ir para lá. A Bíblia que fala, tá? Devasso. O que é devasso, Isaac? Orgias, sexo com duas mulheres, sexo com dois homens, homens de mente podre, suja, devassidão. Outro candidato, outra turma candidato para o inferno: idólatras, todo aquele que tem imagem feita por homens, todos aqueles que adoram, isso é bíblico, tá? Não estou inventando. Idolatria. Homens também que botam o dinheiro acima de Deus, idolatra o dinheiro. Chegou aqui, não tinha nada, e a dificuldade às vezes para ofertar, a dificuldade às vezes para comprar um litro de leite. Idolatria não é só isso aí não. A Bíblia também falou o quê? Adúlteros, prática de sexo extraconjugal. Adultério. O que é adultério? Sexo fora do casamento. E por que no casamento? Porque é legal. Quando você casa, Deus abençoa. Quando você trai sua esposa ou sua esposa, você falsifica aquilo que Deus constituiu original, que é o casamento. Você adulterou. Quando você compra, por exemplo, quando você compra o tênis, vai ser bem explícito. Quando o Thiago Obreiro falou sobre a sandália Kenny Head, que ele comprou, que é original, coisa e tal, que dura agora mais. Quando você compra algo que não é original, você adulterou aquilo que é original. Então o casamento, o sexo dentro do casamento tem a legalidade de Deus. Tá? Efeminados. Aqui falou sobre efeminados. O que é efeminado? Homens que querem ser o que não foi chamado para ser. Não foi chamado para ser mulher. Não existe coluna no meio. Homem com homem continua sendo homem, mulher com mulher também. Homem e mulher é projeto de Deus, família, é vida. E o efeminado aqui é uma classe que ainda está não tão libertino como o drag. Vai chegar e eu vou explicar. E sodomitas também são efeminados, mas não são aqueles mais devassos. Drag queen, LGBT, que luta por uma causa, que existe várias camadas de situações pecaminosas que se engloba e enquadra o homem. O
Homem que eu falo entre mulher e homem, tá? Sodomitas, práticas ativas de homens sexuais, seja ela homem ou mulher. Ladrões, a Bíblia fala de ladrão, e você acha que é só roubar o pão? Falsificar o contra-cheque, falsificar e-mail, isso está ocorrendo lá onde eu moro, por isso que eu estou citando, é uma localidade. Falsificar e-mail para pedir pizza no Uber Eats, no iFood. Jeitinho brasileiro, gato no relógio, e por aí vai. Meu amigo lá vendeu vende para mim enviado no sacolão para pagar toda semana. Ele fez a soma 215, era 245, ele somou errado. Eu falei, Deus está me abençoando. Daqui a pouco eu falei, está amarrado, não está nada. Deus está me testando. Ô Jean, não é 215 não, bonitão, é 245, quase que eu pego o jeitinho brasileiro. Vai andar de trem ou de ônibus, tu dá o troco, ele te dá mais. Devolve, né, seu jeitinho brasileiro. Ladrão. Avarento. Avareza. Amor ao dinheiro. Meu Deus é o dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não sou feliz. Pode botar Mamon do lado, que é o Deus do dinheiro, ele vai ser teu parceiro. Deus abomina a avareza. Também está falando aqui, bêbados. Quem já gostou de uma cachaça? Eu. Só eu. 2, 3. Quem já viu esses camaradas? No meu estado é cheio, gente. O cara vai para a praia e tira foto do churrasco da Heineken. Quem está tirando a onda? Não tem não de você não? Ama a bebida. Gosta de ficar no grau. Tem amor e prática de beber como idolatria. Não é doença, tá? Porque se fosse doença, Jesus não mandaria para o inferno os bêbados. Jesus mandaria tratar. Não é doença. É prática pecaminosa. As pessoas têm o hábito de beber e chegam a idolatrar a praga da cachaça. Prazer de tirar foto de... eu tenho um negócio lá no Gramacho. O que tem gente tirando foto com garrafa grande da cachaça, de não sei o que. Idolatria. Eu percebi que existe idolatria. A bebida causa dependência emocional. Eu era um babaca aqui. Se eu fosse para uma festa e não tivesse cerveja, a festa não era boa. Podia ter picanha na festa, podia ter costela, podia ter o que fosse. Se não tivesse cerveja, faltou a cereja do bolo. Isso é idolatria, a praga da cachaça. Minha família reunida, se eu não bebesse, não era legal. Vários Natal, não é, amor? Não queria nem tirar foto, porque faziam comida de Natal, qual o nome? Ceia. A ceia, e não tinha, minha mãe era radical, não tem bebida. Eu tirava foto fazendo careta, eu não queria tirar foto, ela passava mal. Idolatria emocional pela desgraça da cachaça. Pessoas estão vivendo nessa época. Então a cachaça, a bebida não é doença. É um problema emocional, psique, da fraqueza humana, do homem sem Cristo. Porque ele liberta, ele cura, ele é a verdade, ele é a saída de todos os problemas. E por que não existe muita solução? Porque as pessoas querem Jesus da sua própria maneira. As pessoas não querem passar pela porta estreita. As pessoas querem Jesus da maneira delas, que pode pegar a bagagem do seu pecado e entrar com tudo. Na bagagem do seu pecado pode a prostituição, a masturbação, o pó, a maconha, a mentira, o jeitinho brasileiro, pode tudo. Por quê?
a minha Bíblia está aberta no carro lá, no Salmo 91. E em casa também. Quando eu acordo ou oro, eu falo com Deus. Inútil. Inútil. A prática de bebida é como idolatria. A bebida não é a doença. Não vamos se enganar. Jesus não lançaria nenhum doente no inferno. Não lançaria. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quantos os tímidos, e os incrédulos, e os abomináveis, e os homicidas, os fornicadores, feiticeiros, e os idólatras, e todos os que mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Fogo em cima, ácido embaixo. Daqui para cá enxofre, daqui para cá chama. Eternamente. Tímido, quem já viu tímido? O tímido aqui não é o tímido, pessoal. Aquele tímido que tem vergonha. É o tímido de covardia. A pessoa covarde. O covarde tem medo de evangelizar, de trazer a Bíblia para a igreja, porque é o que vão falar de mim. O covarde, no trabalho, é agente 007, ninguém sabe que ele é crente. Porque vai arrumar um problema, porque vai arrumar inimizade. Ou porque gosta das palavras, das piadas sujas de sacanagem na roda dos amigos, na hora do almoço. Quer ver outro exemplo de covarde? Na hora do apelo fica com vergonha de reconhecer que é pecador. Está se achando melhor do que o outro que fez isso? Covarde. Deus está falando que não terá por engano. Deus está falando que o covarde não será enganado. Incredulidade, o incrédulo, aquele que não crê. Nos anos 80 apareceu uma doutrina da parte europeia chamada gnose, gnóstico. E o que é isso, cara? Que está falando? Gnose é o centro do poder do homem para fazer algo. Se eu creio, eu faço. Se eu não creio, eu não faço. Ele isenta Deus da vida dele e vive o homem no egocêntrico. Eu posso, eu consigo. Claro que eu posso. Porque se eu não quisesse me libertar da droga, eu não seria liberto. Tive a minha parte de querer, sim, mas eu não tirei Deus da minha vida e nem das condições de fazer um milagre. Claro, com certeza. Se você ora, se você pede, mas se você não tem a tua vontade de mudar ou de querer fazer, não vai surgir. Mas o gnose não é isso. Ele tira exatamente Deus do homem. Ele tira Deus na realidade humana e ensina aos seus seguidores que tudo só acontece devido à vontade sua, nunca da de Deus. O incrédulo também é um forte candidato, tá? Abominável. Quando a Bíblia fala de os abomináveis, detestável abominações sexuais com animais. Trabalhei em restaurante, tinha um camarada que ele falava assim comigo: eu vou tirar férias. Se eu não pegar a jumenta do meu primo, eu não tirei uma férias. Gente, de verdade, isso aí não é piada não. Quem trabalha em obra, em restaurante, cara, é um negócio nojento. Eu já ouvi falar de cabra, cachorro,
abominação aos olhos do Senhor. Sexologia. Ações abomináveis aos olhos do Senhor. Pedofilia. Maldade que até o ímpio não suporta. Pega o estrupador e quando chegar na prisão, fala que ele é estrupador. O que acontece com ele? Porque quando não morre, quando não enforcam ele. Por quê? Porque é abominação até para os ímpios. Não aceita. Então, se o homem não aceita, tu imagina Deus. Homicídio. Deus não terá os homicidas como sangue. Nossa, Isaac, eu nunca matei, nunca assassinei ninguém. Essa aí eu não pego. Nunca sentiu raiva de ninguém, não? Nunca deu vontade de encher uma bolinha de bolacha, de dar uma paulada, de acabar com a vida daquele desgraçado, maldito, nunca chamou ninguém. A Bíblia fala, Jesus fala. Jesus fala que existe em cada um potencial assassino. A ira te traz ser um potencial assassino, um futuro assassino. Fornicadores. Quem sabe o que é fornicadores? Sexo antes do casamento, adolescente, masturbação. Deu sede, obreiro? Você está fazendo as crianças embora agora? Masturbação, sexo antes do casamento. Pessoal, isso é sério. Isso é sério. Tá? Mentirosos é o último. Aonde que pega muitos crentes? Na mentira. Pequenas fábulas que entendemos que isso aí a gente pode suportar e passar. Deus odeia a mentira. A mentira traz falsidade e fraude daquilo que é mais honesto. Ainda que seja amargo a verdade, não engula a doce mentira, que vai ser amargo no final. E sem contar que são pessoas que não era para estar na condenação, mas vão estar por causa do livre-arbítrio. Vou ler o último capítulo, que é Apocalipse 20, e vou explicar. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se os livros, plural, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas quais que estavam escritos no livro das segundas obras. Tudo que fizemos, tudo que nós passamos é escrito. Quando você pede perdão a Deus, a Bíblia fala que Ele anula, e do teu pecado Ele não lembra mais. Mas como encontrar isso se não encontrar a justiça do Calvário, da salvação? Então, o segundo
livro das obras, que será escrito o nome, é um livro. E quando você vem aqui na frente, aceita Jesus, ou renova a sua aliança, a Bíblia fala que há um livro que estará escrito o seu nome. E no dia, se o teu nome não for achado nesse livro, será lançado no lago que arde com enxofre, com fogo e enxofre. 13. Olha só o que eu falei, ó. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte. O inferno deu os mortos que nele havia, foram julgados, cada um segundo a sua obra. Cada homem tem um estado e tem uma classe de pecado. Tá? E a Bíblia diz classificações de pecado horrendo que não abrirá a mão, não passará a mão na cabeça, se não encontrar o Calvário. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo e enxofre. Nesse dia não terá um Jesus meigo, amoroso, simpático. A terra que Jesus Todo-Poderoso, com chama de fogo dos olhos, um Jesus que julgará aquele que rejeitou o plano da salvação. Ele irá condenar todos os homens maus. Sabe qual é o pior, igreja? Que eu falo isso com muito temor. Nesse dia, será que tu vai estar lá? Será que vai ter alguém lá para ser julgado nesse dia? O coração mau, a inveja, a fofoca, a ira, não amar seu irmão, não suportar, te capacita a ser um grande candidato ao inferno. E enquanto existe vida, rejeite isso. E há tempo. Sabe qual? A melhor e a maior igreja, a maior e a maior igreja e o melhor pastor, que era Jesus. Tá? Ele teve membros na igreja dele que falhou. Judas. Judas se encontra fora da presença do Altíssimo. O ministério de Jesus, quem não queria estar nesse ministério, gente? Andar com Jesus. Se lá teve falha por causa do livre-arbítrio, vamos vigiar aqui. Vamos vigiar. Se Judas, que era Judas, fracassou, andando com o mestre, andando com Deus encarnado, gente, vamos vigiar. A melhor igreja com o melhor pastor teve fracasso. Judas foi para o inferno. O inferno é a realidade. E hoje, quem quer tomar uma atitude de falar, eu quero esse Jesus? Cadê as placas? Quem trouxe o dízimo e a oferta? Cadê as placas? O nosso irmão aqui. Cadê as placas? Quem trouxe aí o dízimo e a oferta? Fora da vida. Alguém pode ajudar a irmã e trazer as placas aqui? Uma pura mensagem sublime, porque eu estou fazendo o apelo. Pode ir lá, irmão, ajuda nós lá, irmão. Pode vir também. Se não tem um Deus, só pode se colocar à disposição. Pode vir, traz as placas aqui. Eu estou fazendo o apelo. Gente, Jesus está voltando, o inferno é real. E por que não tomar a maior decisão do planeta? Você na porta, quer aceitar Jesus? É? Quer vir? É tu mesmo. Não? Ainda há tempo, tá? Marlão,
Está no caminho certo. O que falta? Só vir aqui, cara. Escreveu o nome do livro da vida. Tímido. Quem quer tomar a posição de aceitar Jesus ou renovar a aliança? Hã? Ninguém? Eu sei que tem, mas eu não vou insistir, porque o sangue já foi lavado pelas minhas mãos. A decisão é sua. Existe algo voluntário. Renovar a aliança. Alguém aí já foi da igreja e entendeu que o inferno é real e quer tomar uma posição em Cristo? Voltar? Assim eu entrego a minha oportunidade. Glória a Deus.